Capítulo 10. A participação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pierre Paulo da Cunha Castro, capitão de fragata e chefe do Departamento de História da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Mestre em História Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lançamento de bomba de profundidade durante a Segunda Guerra Mundial, acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. A atuação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu na campanha que entrou para a história como a Batalha do Atlântico. O objetivo dessa campanha era a manutenção das linhas de comunicação marítimas entre o continente americano, a Europa e a costa ocidental da África. Os aliados buscavam sustentar o contínuo abastecimento das tropas que lutavam no norte da África e na Europa Ocidental, enquanto as marinhas e forças aéreas nazifascistas tentavam negar o uso do oceano às marinhas de guerra e, principalmente, aos navios mercantes aliados. Primeiro, com o emprego de seus navios de guerra e da aviação baseada em terra e, depois, por meio da crescente utilização dos submarinos. Comboio no Atlântico Sul, a missão da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi proteger os comboios de navios mercantes, que trafegavam entre o Mar do Caribe e o litoral sul brasileiro, e patrulhar o Atlântico Sul. Acervo da DPHDM. A Esquadra Brasileira e suas limitações no período entre guerras. Para entendermos as limitações da Esquadra Brasileira, se faz necessário abordar o contexto específico do Brasil nas décadas anteriores. No período que conhecemos como República Velha, 1889 a 1930, tanto a Marinha de Guerra quanto praticamente toda a atividade nacional, relacionada com o mar foi, de certa forma, abandonada. A decadência atingiu a Marinha de Guerra, as companhias de navegação e os estaleiros nacionais. Este processo de estagnação teve um pequeno e importante intervalo com a aquisição de uma nova esquadra, constituída por 14 navios de guerra construídos em estaleiros britânicos, durante os governos Afonso Pena e Hermes da Fonseca. Porém, a compra desses navios não foi acompanhada pela capacitação para repará-los e atualizá-los, justamente em um período de rápidos avanços tecnológicos nas principais marinhas de guerra do mundo. Em decorrência de diversos fatores conjunturais, o Ministério da Marinha sofreu severos cortes orçamentários logo após os navios terem sido adquiridos, de modo que a manutenção dos navios foi descontinuada. O treinamento das tripulações foi reduzido e as modernizações necessárias foram postergadas. Enfim, os navios entraram em um processo de obsolescência ao mesmo tempo em que declinava o aprestamento das tripulações. Assim, a Esquadra Brasileira perdia sua capacidade operativa. Foi nessas condições que a Marinha operou no período entre os dois conflitos mundiais. Em seu relatório de 1932, o ministro da Marinha, vice-almirante Protógenes Pereira Guimarães, apresentou um quadro claro da situação da Força Naval. Pois bem, estamos deixando morrer a nossa Marinha. A esquadra agoniza pela idade, e, perdido com ela o hábito das viagens, substituído pela vida parasitária e burocrática dos portos, morrem todas as tradições, estamos numa encruzilhada, ou fazemos renascer o poder naval sob bases permanentes e voluntariosas, ou nos resignamos a ostentar a nossa fraqueza provocadora, estamos completamente desaparelhados. Vice-almirante Protógenes Pereira Guimarães, ministro da Marinha entre 1931 e 1935. Acervo da DPHDM. O clamado renascimento do poder naval sob bases permanentes e voluntariosas foi de fato iniciado nos anos 30. Embora o programa naval estabelecido em 1932, e modificado em 1936, tenha sido elaborado sem obedecer nenhum planejamento estratégico ou político. Sua implementação possibilitou a construção de uma força naval modesta, consubstanciadas possibilidades e limitações técnicas do país, em um período marcado por severas restrições econômicas, ainda decorrentes do colapso financeiro da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Por outro lado,
Tal iniciativa possibilitou a retomada dos adestramentos minimamente satisfatórios e da capacidade de realizar operações limitadas no campo interno. Com uma solução completamente oposta à imediata e fácil compra de uma esquadra em estaleiros estrangeiros, conforme ocorreu no início do século XX, o poder naval brasileiro renasceria com uma base sólida e perene. Para garantir os reparos e as modernizações de máquinas complexas existentes nos navios de guerra, foi imprescindível o domínio da tecnologia empregada na construção desses meios, fomentando a incipiente indústria brasileira, na tentativa de se reconstruir, no país, um poder naval com alguma credibilidade. Assim, a retomada da construção de navios no Brasil possibilitou a capacitação de projetistas, técnicos e operários. Porém, o investimento na indústria naval nacional, além de ser uma solução que demanda continuidade, sempre é cara e demora a apresentar resultados. Em 1936, no principal estaleiro mantido pela Marinha, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, iniciou-se a construção de um pequeno navio de guerra de projeto nacional, o Monitor Parnaíba. Seguiram-se outras construções, com um grau crescente de tamanho e de complexidade, outro monitor, navios mineiros e, finalmente, 3 contratorpedeiros, que só ficariam prontos com a guerra em andamento. Monitor Parnaíba, acervo da DPHDM. A escolha de um caminho sustentável para a retomada do poder naval brasileiro levou ao lento reaparelhamento da esquadra, vagaroso em demasia para os desafios impostos por um conflito que, nascido das disputas entre nações europeias, rapidamente tomou todo o mundo de assalto e logo chegou ao litoral brasileiro. Em 1940, a Força Naval Brasileira era assim constituída. Uma divisão de encouraçados, com o Minas Gerais e o São Paulo, os grandes encouraçados tipo Dreadnought recebidos entre 1908 e 1910. Com 165 metros de comprimento e deslocando cerca de 20.000 toneladas, tinham em média 1.000 tripulantes. Embora tenham sofrido atualizações pontuais, já se mostravam ultrapassados pelo desenvolvimento tecnológico e, principalmente, pela introdução das aeronaves na guerra naval, entre as muitas inovações que aquela nova e diferente guerra impôs. Uma divisão de cruzadores, com o Rio Grande do Sul e o Bahia, recebidos no mesmo período dos encouraçados e que, embora ainda tivessem algum poder de combate contra outros navios, não contavam com armamento atualizado para ameaças aéreas e praticamente nenhum contra submarinos. Uma flotilha de contratorpedeiros, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina e Mato Grosso, da esquadra de 1910, e o Maranhão, ex-britânico HMS Porpoise, lançado em 1913 e incorporado à Marinha do Brasil em 1922, todos obsoletos. Seu combustível ainda era o carvão e o armamento praticamente não sofrera atualização, desde suas incorporações. Uma flotilha de submarinos, com 4 submersíveis adquiridos de estaleiros italianos e incorporados entre 1929 e 1937. Eram eles, o Maitá, Tupi, Timbira e Tamoio. O trem da esquadra, com os tenders Belmonte e Ceará, os navios tanque Novais de Abreu e Marajó, e 4 rebocadores, Aníbal de Mendonça, Muniz Freire, Heitor Perdigão e Dnog. Uma flotilha de navios mineiros varredores, com 10 navios, sendo 6 da classe Carioca, recém-incorporados, projetados e construídos no Brasil, nos anos 1930. Uma flotilha da Diretoria de Hidrografia e Navegação, composta por 3 navios hidrográficos e 2 navios faroleiros. Um navio isolado, o navio Escola Saldanha da Gama, As flotilhas fluviais, que operavam nas principais bacias fluviais brasileiras e que sempre representaram um papel importante na nossa concepção estratégica. A flotilha do Amazonas, com o aviso Amapá e rebocador Mário Alves, e a flotilha de Mato Grosso, com os monitores Parnaíba, Paraguaçu e Pernambuco, os avisos Oiapoque e Voluntários, e o navio tanque Potengi. Navios mineiros da classe Carioca. Os 6 navios foram projetados e construídos no Brasil na década de 1930. Acervo da DPHDM. Encouraçado Minas Gerais,
A defesa principal do Porto de Salvador coube ao encouraçado Minas Gerais em conjunto com as baterias do Exército Brasileiro localizados na Ponta de Santo Antônio e na ilha de Taparica. Acervo da DPHDM. Encouraçado São Paulo, durante o conflito, foi posicionado em Recife, junto à face interna do Mole, configurando a principal defesa fixa daquele porto. Acervo da DPHDM. Em 1940, a Marinha do Brasil estava desatualizada se comparada com as marinhas europeias e com a ascendente força naval norte-americana. Era clara a vulnerabilidade do poder naval brasileiro para o enfrentamento da guerra anti-submarino. Não possuíamos sensores adequados, nem adestramento para o combate contra os submarinos do eixo. A doutrina anti-submarino era baseada, ainda, nas lições aprendidas com a participação da Divisão Naval em operações de guerra, DNOG, na Grande Guerra, muito diferente do que se executava, desde 1939, nas águas do Atlântico Norte e do Mar Mediterrâneo. Os estrategistas navais brasileiros esperavam outro tipo de confrontação e, também, outro modo de atuação dos adversários. Na concepção deles, grandes encouraçados seriam os principais meios empregados no combate contra outros navios. Era esse tipo de guerra naval que se vislumbrava no cenário sul-americano, principalmente em uma hipótese de conflito contra a Argentina, em decorrência das disputas e das concorrências características daquele período. Capacidades no imediato pré-guerra. Como vimos, a esquadra brasileira possuía limitações operacionais importantes. Quando da eclosão da Segunda Guerra Mundial, na Europa, em 1939, a esquadra brasileira contava com praticamente os mesmos navios que dispunha na Grande Guerra. Isto se deve às práticas políticas que desconsideraram as complexidades do contexto das relações internacionais e, por isso, não proviam as suas forças armadas com recursos condizentes com as necessidades mínimas, ao longo do tempo, preterindo seguidamente as demandas apresentadas, governo após governo, o que contribuiu para não se equipar e treinar suas forças navais adequadamente. Os grandes desafios impostos à Marinha do Brasil eram a defesa da extensa e desprotegida costa, e a proteção das linhas de comunicação marítimas, vitais para a conservação das vias comerciais com o exterior e para a manutenção da navegação de cabotagem. Ao analisarmos as capacidades da esquadra brasileira para o cumprimento dessas missões, devemos considerar que as ameaças que se configuravam dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e, particularmente, da Batalha do Atlântico, caracterizavam-se, principalmente, pelos submarinos alemães e italianos, que representavam o principal esforço de guerra do eixo no Atlântico, e eram utilizados contra navios mercantes. O emprego de submarinos pelas forças alemã e italiana intensificou-se porque estes meios conseguiam escapar do bloqueio naval imposto pelos aliados aos portos do eixo e dos países ocupados. Entretanto, a esquadra não possuía equipamentos de detecção e armamento para localizar e destruir submarinos, bem como não conhecia os novos procedimentos de combate anti-submarino, baseados no emprego do sonar, para a detecção dos submarinos enquanto submersos. Contudo, cabe ressaltar que o sonar era uma inovação tecnológica, na época. Quando da entrada dos Estados Unidos no conflito, em dezembro de 1941, nem mesmo sua marinha estava preparada para combater submarinos. Assim, na principal base de treinamento de pessoal da US Navy, em Key West, Flórida, eram os militares da Marinha Britânica que ensinavam as táticas anti-submarino para as tripulações norte-americanas. A Força Naval Brasileira teria condições de enfrentar alguns dos corsários alemães, que eram navios mercantes armados, que atacavam com surpresa a navegação mercante aliada, mas teria dificuldade para se opor aos modernos encouraçados de bolso e cruzadores de batalha alemães. Início das hostilidades e os ataques aos navios mercantes brasileiros. A Marinha Mercante Brasileira, que somava 650 mil toneladas brutas de arqueação no início da guerra, exercia papel fundamental na economia nacional, não só no transporte das exportações brasileiras, mas também na navegação de cabotagem, que executava o transporte entre os centros econômicos regionais, isolados pela deficiência das redes rodoviárias e ferroviárias.
No decorrer da guerra, foram perdidos por ação dos submarinos alemães e italianos 31 navios mercantes, de um total de 33 ataques sofridos, que somaram a perda cerca de 140 mil toneladas de arqueação, 21% do total, e a morte de 480 tripulantes e 502 passageiros. Os primeiros ataques à marinha mercante ocorreram quando o Brasil ainda se mantinha neutro. Em 22 de março de 1941, no Mar Mediterrâneo, o navio mercante, NM, Taubaté, que exibia clara sinalização de navio neutro, foi metralhado pela Força Aérea Alemã, causando a morte do conferente de bordo José Francisco Fraga, o primeiro brasileiro morto em decorrência do conflito, deixando 13 tripulantes feridos. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os submarinos alemães passaram a operar no Atlântico Ocidental, ameaçando todos os navios de bandeiras neutras que se dirigissem aos portos norte-americanos. A primeira perda brasileira foi o navio mercante Cabedelo, que deixou o porto da Filadélfia, com carga de carvão, em 14 de fevereiro de 1942. O navio desapareceu sem dar sinais. Ainda em fevereiro de 1942, o submarino 432 torpedeou os navios mercantes Buarque e Olinda. Seguiram-se os torpedeamentos do Arabutã, do Cairu, do Parnaíba, do Gonçalves Dias, do Alegrete, do Pedrinhas e do Tamandaré, entre março e junho de 1942. Navio mercante Cabedelo, acervo da DPHDM. Todos esses ataques ocorreram, ou na costa dos Estados Unidos, ou no Mar das Antilhas. A única exceção foi o NM Comandante Lira, torpedeado ao largo do Ceará pelo submarino italiano Barbarigo. Esse foi o único navio a ser salvo devido ao pronto auxílio dado pelo rebocador Heitor Perdigão e por alguns navios norte-americanos. O NM Barbacena e NM Piave, torpedeados pelo submarino alemão 155 ao largo da ilha de Trinidade, em 28 de julho de 1942. Foram as últimas perdas ocorridas enquanto o Brasil mantinha formalmente a neutralidade. As atitudes cada vez mais claras de alinhamento do Brasil com os aliados levaram o alto comando alemão a planejar uma operação contra os principais portos nacionais. Posteriormente, por ordem de Adolf Hitler e limitação operacional e logística da Força de U-Boats, esta ofensiva submarina foi reduzida em número de meios, mas, ainda assim, manteve-se vigorosa. Foram enviados submarinos ao litoral brasileiro com ordens para atacar a navegação de longo curso e de cabotagem. Na tarde de 15 de agosto de 1942, o U-507 torpedeou o paquete Baependi, que navegava ao largo da costa de Alagoas com destino a Recife. O velho navio foi ao fundo levando 270 dos seus 306 tripulantes e passageiros, incluindo parte da guarnição do 7º Grupo de Artilharia de Dorso do Exército Brasileiro, transferido para reforçar as defesas no Nordeste. Navio mercante Baependi, acervo da DPHDM. Algumas horas depois, o U-507 encontrou o paquete Araraquara navegando sozinho e inteiramente iluminado, constituindo-se alvo fácil. Afundou-o com 2 torpedos, vitimando 131 pessoas. Na madrugada do dia seguinte, foi a vez do Aníbal Benévolo. No dia 17 de agosto, na altura do farol do Morro de São Paulo, ao sul da cidade de Salvador, o mesmo 507 torpedeou o Itagiba, que tinha entre os seus 121 passageiros o restante do 7º Grupo de Artilharia de Dorso. Nesse mesmo dia, o Arara foi torpedeado quando recolhia náufragos do Itagiba. A última vítima do U-507 foi a barcaça Jacira, pequena embarcação que foi posta a pique em 19 de agosto. Em 5 dias, um único submarino afundou 6 navios dedicados às linhas de cabotagem, vitimando 607 pessoas. Essas perdas causaram forte comoção nacional, reverberada pelas manchetes dos jornais e por manifestações de rua nas maiores capitais, todas clamando pela guerra. Se ao governo Vargas ainda interessava manter uma posição dúbia em relação à sua participação efetiva na guerra, a violência dos ataques de agosto de 1942 levou à declaração de estado de beligerância com a Alemanha e a Itália em 22 daquele mês e, finalmente,
ao estado de guerra no último dia de agosto. A primeira ação foi a organização dos comboios nos portos nacionais, prática já comum no Atlântico Norte. O comboio constituía a reunião de um grande número de navios mercantes, que navegavam escoltados por navios de guerra com capacidade de detectar e atacar submarinos. Quando navegavam próximos ao litoral, também recebiam cobertura da aviação baseada em terra. Os comboios que partiam e chegavam aos portos brasileiros eram escoltados por navios da Marinha do Brasil e da Marinha Norte-Americana. O emprego do sistema de comboios e a intensa patrulha anti-submarino empreendida pelas forças aeronavais aliadas levaram a uma drástica diminuição nas perdas de navios mercantes brasileiros em 1943, com 8 torpedeamentos, comparados aos 24 ocorridos ao longo do ano anterior. A maioria dos navios mercantes brasileiros vitimados por submarinos alemães, em 1943, navegava isolada, fora dos comboios. É o caso do Brasiloide, quando foi torpedeado em 18 de fevereiro, e do Afonso Pena, que indevidamente abandonou o comboio do qual fazia parte e foi afundado em 2 de março de 1943. O mesmo pequeno pesqueiro Xangri-La, que foi afundado ao largo de Arraial do Cabo, em 22 de junho, provocando a morte de todos os seus 10 tripulantes. Os 2 últimos torpedeamentos de navios mercantes brasileiros foram o do Itapajé, em 26 de setembro e do Campos, em 23 de outubro de 1943, todos navegando isolados. Navio mercante Afonso Pena, acervo da DPHDM. Organização de comboios entre os portos nacionais, acervo da DPHDM. A Lei de Empréstimos e Arrendamentos e as modernizações dos meios navais. Para a compreensão da efetiva participação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é importante destacar a instituição do Lend-Lease Act, Lei de Empréstimos e Arrendamentos, em março de 1941, que permitiu que os Estados Unidos fornecessem os materiais necessários ao esforço de guerra dos países aliados, sem a necessidade de pagamentos imediatos. Era o fim do freio burocrático financeiro para a indústria bélica norte-americana, liberando todo o seu potencial de produção para mobiliar o esforço de guerra aliado. No acordo firmado em 1º de outubro de 1941, o Brasil obteve créditos de $200 milhões, dos quais couberam ao Exército 100 milhões, e à Marinha e à Força Aérea, 50 milhões cada. Essa divisão do crédito deixou de fora os navios de guerra da US Navy repassados à Marinha do Brasil, que seriam computados numa linha de crédito em separado. Os primeiros navios recebidos pelo Brasil depois da declaração de guerra foram os caça-submarinos da classe G, o Guaporé e o Gurupi, entregues em Natal, em 24 de setembro de 1942. Em seguida, foram incorporados à Marinha do Brasil, em Miami, 8 dos pequenos caça-submarinos da classe J, Javari, Jutaí, Juruá, Juruena, Jaguarão, Jaguaribe, Jacuí e Jundiaí. No ano de 1943, foram entregues mais 6 unidades da classe G, Guaíba, Gurupá, Guajará, Goiânia, Grajaú e Graúna. Nos anos de 1944 e 1945, mais 8 unidades foram entregues, dessa vez, os muito mais capazes contra-torpedeiros de escolta produzidos em larga escala nos estaleiros norte-americanos, Bertioga, Beberibe, Bracuí, Bauru, Baependi, Benevente, Babitonga e Bocaina. Cerimônia de recebimento do caça-submarino Gurupá, ex-USS PC-605, foi incorporado à MB em cerimônia realizada em Miami, em 11 de junho de 1943. Acervo da DPHDM. Cerimônia de recebimento do caça-submarino Grajaú, ex-USS PC-1236, Miami, Estados Unidos da América, no dia 15 de novembro de 1943. Acervo da DPHDM. Contra-torpedeiro de escolta Bauru, ex-USS Mcan 179, da Marinha dos Estados Unidos da América, foi incorporado à Marinha do Brasil. Transformado em navio-museu, é mantido atracado no Espaço Cultural da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. Acervo da DPHDM. Após o término da guerra na Europa,
A Marinha recebeu dos Estados Unidos, em 16 de julho de 1945, em Tampa, na Flórida, o navio transporte de tropas Duque de Caxias. Em 15 de abril de 1948, Brasil e Estados Unidos firmaram o acordo sobre o pagamento do Lend-Lease. O valor do aluguel dos navios incorporados à Marinha Brasileira, e que deveria ser restituído ao final da guerra, não foi incluído na dívida brasileira. Mais tarde, a cessão desses navios foi tornada permanente, porém com o compromisso de que não fossem repassados a outros países. Quanto às construções navais aqui no Brasil, declarada a guerra, foi desenvolvido um trabalho intenso para adaptar os antigos navios existentes contra a nova ameaça que se apresentava, o submarino. Terminava-se a construção dos 3 contratorpedeiros da classe Marcílio Dias, Marise Barros e Greenhalgh, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, enquanto eram batidas as quilhas dos 6 novos contratorpedeiros que constituiriam a classe Amazonas. Mas estes só ficariam prontos depois do conflito. Contratorpedeiro Marise Barros, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e incorporado em 29 de novembro de 1943. Na foto, exibe pintura camuflada. Acervo da DPHDM. 6 navios de pesca em alto mar, encomendados no estaleiro Laje por uma firma inglesa, foram adaptados para a guerra anti-submarino, renomeados corvetas e incorporados à Marinha do Brasil com os seguintes nomes: Vidal de Negreiros, Matias de Albuquerque, Felipe Camarão, Henrique Dias, Fernandes Vieira e Barreto de Menezes. A maioria dos navios mais antigos recebeu sonares, calhas na popa para o lançamento de bombas de profundidade, que era a principal arma anti-submarino naquele momento, e outras armas secundárias, como os lançadores de bombas-foguete. Para além das modificações específicas para a guerra anti-submarino, os canhões e metralhadoras dos navios foram incrementados, não somente para se contrapor à improvável ameaça aérea ou de superfície, mas, principalmente, para fustigar submarinos navegando na superfície, quando realimentavam suas baterias. Em decorrência do esforço de guerra, os navios especializados em outras funções, como os navios mineiros da classe Carioca e os navios hidrográficos, desarmados, Rio Branco e Jaceguai, foram adaptados e transformados em corvetas anti-submarino. As aquisições permitidas pelo Lend-Lease e os aperfeiçoamentos implantados na Força Naval aumentaram em muito a capacidade de reagir de forma adequada aos novos desafios que aquela guerra impunha à Marinha do Brasil. Além disso, uma quantidade expressiva de militares foi enviada para os programas de instrução emergencial criados na US Navy, para serem instruídos nas táticas anti-submarino e no uso e manutenção dos novos navios, equipamentos e armas. Esses homens, ainda durante a guerra, implementaram na Marinha do Brasil os cursos que realizaram, dando continuidade ao adestramento de controle de avarias e de guerra anti-submarino, incrementando em muito a formação do pessoal embarcado. A Força Naval do Nordeste. A missão da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de navios mercantes que trafegavam entre o Mar do Caribe e o litoral sul brasileiro contra a ação dos submarinos e navios corsários germânicos e italianos. Foi uma luta diuturna, silenciosa e pouco conhecida pelos brasileiros. Ingressaríamos em uma guerra anti-submarino sem equipamentos para detecção e armamento apropriado, porém este obstáculo não impediu que navios e tripulações estivessem patrulhando nossas águas, mesmo antes do envolvimento oficial do governo brasileiro no conflito. Apesar de todos os perigos. Primeiro escalão da FEB embarcando no transporte norte-americano General Mann, no Rio de Janeiro. Uma das missões mais honrosas durante a guerra foi escoltar os navios que transportaram para os campos europeus a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Junto com outros navios americanos, os transportes eram escoltados até Gibraltar, onde eram rendidos por outros que atuavam no Mediterrâneo. O primeiro escalão de FEB foi escoltado pelos contratorpedeiros Marcílio Dias, Marise Barros e Greenhalgh até ao Largo de Recife, quando foram rendidos por unidades norte-americanas, que escoltaram o General Mann até Gibraltar. Acervo da DPHDM. A criação da Força Naval do Nordeste, em 5 de outubro de 1942,
foi parte de um rápido e intenso processo de reorganização das forças navais para adequar-se à situação de conflito. Sob o comando do capitão de mar e guerra Alfredo Carlos Soares Dutra, a recém-criada força foi inicialmente composta pelos cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, navios mineiros Carioca, Caravelas, Camaquã e Cabedelo, posteriormente reclassificados como corvetas, e os caças submarinos Guaporé e Gurupi. Posteriormente, esta força seria acrescida do tender Belmonte, caças submarinos, contratorpedeiros de escolta, contratorpedeiros classe M e submarinos classe T, constituindo a Força-Tarefa 46 do Comando do Atlântico Sul, subordinada ao comando da 4ª Esquadra da US Navy. Caça submarino Juruá, um dos navios da classe J, os quais receberam o apelido de caça-pau, devido ao seu casco de madeira. Acervo da DPHDM. Caça submarino Guaporé, belonave da classe G, cujos navios, em contraposição aos classe J, receberam o apelido de caça-ferro. Acervo da DPHDM. Corveta Caravelas, acervo da DPHDM. Além de patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de navios mercantes, uma das missões mais importantes durante a guerra foi escoltar os navios que transportaram para os campos europeus a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Junto com outros navios americanos, os transportes foram escoltados até Gibraltar, onde foram rendidos por outros navios que atuavam no mar Mediterrâneo. O primeiro escalão da FEB foi escoltado pelos contratorpedeiros Marcílio Dias, Marise Barros e Greenhalgh, até ao Largo de Recife, quando foram rendidos por unidades norte-americanas, que escoltaram o transporte de guerra até Gibraltar. Na rendição da escolta brasileira, o então general Mascarenhas de Moraes transmitiu ao seu comandante, o capitão de mar e guerra Antônio Alves Câmara Júnior, a seguinte mensagem, em nome dos brasileiros aqui a bordo, que partem para a linha de frente. A fim de continuar o glorioso trabalho de nossa Marinha na defesa de nossa soberania, apresento minhas despedidas, gratíssimo pela vossa excelente proteção anti-submarino. O comandante Câmara respondeu: os representantes da Marinha do Brasil tiveram grande honra em comboiar vossas forças e fazem votos de todo o sucesso para a maior glória das armas brasileiras. A atuação conjunta com os norte-americanos possibilitou a aquisição de novos meios navais e armamentos adequados à guerra anti-submarino, bem como proporcionou o necessário treinamento para o nosso pessoal. Assim, um dos principais pontos do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, no campo militar, foi a integração operacional entre as duas marinhas. Foram aperfeiçoados procedimentos comuns e táticas eficazes na guerra anti-submarino. Perdas da Marinha do Brasil. Destaca-se, contudo, que os ganhos operacional e material provenientes da participação na Segunda Guerra Mundial parecem ínfimos, quando reconhecemos que aqueles anos de combate custaram muitas vidas. Foram perdidos 31 navios mercantes brasileiros. Nos 33 ataques sofridos pela Marinha Mercante, pereceram 982 pessoas. Além disso, 3 navios de guerra brasileiros foram a pique em consequência de um ataque submarino e das fatigantes operações no mar, quando morreram 3 civis, 4 marinheiros americanos e 464 homens da Marinha do Brasil. A primeira perda da Marinha foi a do navio auxiliar Vital de Oliveira, torpedeado por submarino alemão na costa do Rio de Janeiro, ao sul do Cabo de São Tomé, no dia 19 de julho de 1944. Às 23h55, sentiu-se uma forte explosão na polpa que rompeu o costado, por onde começou a entrar água em enormes proporções. Segundo algumas testemunhas, o afundamento do navio deu-se em apenas 3 minutos. A maior parte dos sobreviventes foi resgatada no dia seguinte por um barco pesqueiro e por outros 2 navios da Marinha, o Javari e o Marise Barros. Morreram nesse ataque 99 militares. Navio auxiliar Vital de Oliveira, acervo da DPHDM. 48 horas após o torpedeamento do Vital de Oliveira, a cerca de 12 milhas a nordeste da Barra de Recife, a corveta Camaquã afundou, após virar devido a um violento golpe de mar, quando outros 33 militares pereceram. Embora se discuta, até hoje, as condições que levaram ao afundamento do navio,
é absolutamente coerente afirmar que as perdas em uma situação de conflito podem ocorrer não somente pela ação do inimigo, mas também pelas condições extremas que são impostas aos combatentes e equipamentos. É possível que as corvetas da classe Carioca, navios mineiros varredores, rapidamente adaptados para outra função, tenham tido seu centro de gravidade deslocado para além do limitado pelo projeto original, prejudicando sua estabilidade em situações de mar intenso. Navio mineiro Camaquã, antes de ser rapidamente adaptado para ser empregado como corveta. Acervo da DPHDM. Por fim, o pior desastre enfrentado pela Marinha durante a Segunda Guerra Mundial foi o afundamento do cruzador Bahia, no dia 4 de julho de 1945. O acidente, ocorrido já depois do término da guerra na Europa, quando o navio guarnecia um ponto de apoio SAR, Search and Rescue, para a ponte aérea que repatriava tropas e equipamentos norte-americanos. Foi causado por um disparo acidental durante um treinamento com metralhadoras em alvos flutuantes que acertou uma das bombas de profundidade, instaladas na popa. O acidente decorrente de uma falha humana causada, em grande monta, pela exaustiva permanência das tripulações no mar e pela necessidade de constante adestramento, consumiu as vidas de 332 marinheiros brasileiros. Cruzador Bahia, acervo da DPHDM. 3 infortúnios e 464 mortos, sem contar os 22 falecidos em ataques e acidentes em outros navios de guerra e em navios mercantes, elevando o total a 486 militares da Marinha do Brasil mortos na Segunda Guerra Mundial, de modo que na necessária defesa da nação brasileira, da liberdade e da democracia, o país perdeu mais homens de suas forças armadas atuando na Batalha do Atlântico que no teatro de operações europeu. Considerações finais. A Força Naval do Nordeste concluiu a sua missão em 7 de novembro de 1945, quando regressou ao Rio de Janeiro em seu último cruzeiro. A sua árdua e intensa vida operativa contribuiu para a livre circulação nas linhas de navegação do Atlântico Sul e, certamente, contribuiu em muito para o esforço de guerra aliado. Nesse sentido, não se pode analisar a participação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial sem apontar alguns dados que delimitam todo o seu esforço para manter as linhas de navegação abertas. Foram comboiados 3.164 navios, entre os quais 1.577 brasileiros e 1.041 norte-americanos, totalizando 575 comboios. Considerando esse número de navios e as perdas em comboios, chega-se à conclusão de que cerca de 99% dos navios protegidos atingiram os seus destinos. Mesmo assim, principalmente pelos afundamentos anteriores à declaração de guerra, 21% da Marinha Mercante Brasileira foi perdida por torpedeamentos. Foram percorridas pelas escoltas, sem contar as manobras em zigue-zagues, realizadas para dificultar a detecção submarina e o tiro torpédico, um total de 600 mil milhas náuticas, ou seja, 30 voltas ao redor da Terra pelo Equador. Num exercício de comparação, sabemos que a esquadra americana comboiou no Atlântico cerca de 16 mil navios, o que corresponde a 16 mercantes para cada navio de guerra. A Marinha do Brasil comboiou cerca de 3 mil navios, correspondendo a 50 mercantes para cada navio de guerra brasileiro. Assim, o que efetivamente significou para a Marinha do Brasil participar no último conflito mundial? A primeira conclusão foi que a Marinha adquiriu maior capacidade para controlar áreas marítimas e maior poder dissuasório. A segunda conclusão aponta para uma mudança de mentalidade na Marinha, com a assimilação de novas técnicas de combate e a incorporação de meios modernos para as forças navais. Essa mudança de mentalidade contribuiu para a intensificação da profissionalização do pessoal da Marinha. A terceira conclusão foi a oportunidade de participar de ações de guerra e adquirir a experiência do combate. Essa experiência foi fundamental para forjar as futuras gerações de homens do mar, familiarizando-os com a vida dura da guerra anti-submarino e dos cruzeiros de guerra. A quarta conclusão foi a percepção de que a logística ocupa um lugar fundamental na manutenção de uma força combatente. Esse tipo de percepção refletiu-se na construção de bases, estações navais e outros pontos de apoio logístico no litoral brasileiro.
A quinta conclusão foi a aproximação com a Marinha dos Estados Unidos. Essa associação alinhou o Brasil diretamente com as doutrinas navais norte-americanas, com ênfase na guerra anti-submarino. Resultante do contexto da Guerra Fria, quando a União Soviética investiu fortemente na sua força de submarinos, tal situação de alinhamento vigorou até 1977, quando se encerrou o acordo militar com os Estados Unidos da América. No período posterior, o Brasil optou por uma postura relativamente autônoma. A sexta conclusão, e que reúne todas as anteriores, foi a percepção da necessidade de proceder a uma reorganização administrativa da Marinha do Brasil, a qual foi implementada nas décadas posteriores à guerra. A partir das experiências obtidas pela atuação daqueles homens no conflito, além das práticas observadas em outras marinhas e das novas doutrinas incorporadas. E, por fim, a guerra no mar mostrou que, no caso do Brasil, em um conflito generalizado, as linhas de comunicação serão os alvos prioritários. Assim aconteceu em 1917 e em 1942. O Brasil é dependente do comércio marítimo, e não pode estar despreparado mais uma vez. Essa constatação é estratégica e histórica. Transferência de pessoal com o navio da Marinha Norte-Americana, acervo da DPHDM.